Pronto, gravando. Movimento harmônico simples, apostila 9, módulo 25, capítulo 11, página 156. E pelo amor de Deus, qualquer dúvida, qualquer comentário, perguntem. Não deixe este pobre gordinho careca professor falando sozinho. Comentem, falem comigo também, tá? Estou carente hoje, preciso ouvir vozes. Vozes de pessoas físicas, né? Não quero escutar outro tipo de voz. Então, qualquer coisa, falem. Movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples, esse movimento, ele basicamente, ele é todo movimento que é periódico, oscilatório e que pode ser representado através de funções trigonométricas. Digo, função seno e função cosseno. O que é um movimento periódico? O movimento periódico é um movimento repetitivo, um movimento que se repete em um intervalo de tempo. Exemplo, o ponteiro do relógio. O ponteiro do relógio, ponteiro grande do relógio, a cada 60 minutos, sempre retorna para a posição que ele estava. A cada 60 minutos, o ponteiro grande do relógio, ponteiro grande do relógio, retorna para a posição que ele estava. E a cada 24 horas, o ponteiro pequeno do relógio, ele retorna para a posição inicial. Então a gente pode, pensando assim, dizer que o relógio, que os ponteiros do relógio, tanto grande quanto pequeno, possuem um movimento periódico, porque em um dado período de tempo, eles sempre repetem o seu trajeto, sempre repetem seu movimento. Isso é movimento periódico. Um outro exemplo, um pêndulo. Se eu pego uma cordinha, amarro em uma ponta dessa corda uma pedra, igual está nessa figura, e fico balangando a pedra, ou outro exemplo melhor ainda, né, um balanço. Eu estou lá, sento no balanço e começo a me balançar. Eu vou estar me balançando ao redor de uma posição inicial, que era onde aquele balanço estava parado. Isso daí vai ser um movimento periódico também. É um movimento de vai e vem, seja do balanço ou seja dessa pedra presa por um barbante. Nessas situações, eu consigo representar esse movimento periódico, esse movimento oscilatório, através de funções trigonométricas, que são justamente as funções seno e cosseno. Especificamente seno e cosseno. Tem que tomar cuidado com isso, porque funções trigonométricas são várias. Eu tenho seno, tenho cosseno, tenho tangente, tenho secante, tenho cossecante, tenho seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, tenho várias funções. Mas para descrever realmente movimento periódico oscilatório, utiliza-se preferencialmente, principalmente, seno e cosseno. Tá? Então, todo movimento harmônico simples é classificado como movimento harmônico simples aqueles movimentos que são periódicos, que são repetidos em um intervalo de tempo e que podem ser escritos, representados matematicamente através de seno e de cosseno. Tá? Oscilatório é quando o seu sentido de movimento ele é invertido regularmente. Igual balanço. Balanço vem para cá, depois muda de sentido, começa para a esquerda. Chega em determinada altura, muda de sentido, vai para a direita. E fica nessa, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Ele está oscilando ao redor de um ponto central. Vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita. Mas quando ele estava parado, ele está nessa posição aqui.
Então é nesse sentido que ele é oscilatório. Quando a gente tem movimentos nesse sentido de oscilação ou periódicos, a gente vai estar utilizando muito duas grandezas, que são o período e a frequência. A gente já havia visto essas grandezas, período e frequência, lá no movimento circular. E aqui no movimento harmônico, essas grandezas são calculadas da mesma forma. Não muda nada a maneira que eu calculo elas. É a história do relógio. O relógio, ele não faz um movimento circular? Faz, mas é periódico. Mas é periódico da mesma forma. Não vai ser oscilatório, mas ele é periódico. Então, nesse caso, período é o intervalo de tempo necessário para que um determinado objeto realize uma oscilação completa. Exemplo, a pedrinha balançando aqui, ó, esse pêndulo aqui, ou balanço. O que seria uma oscilação completa? Inicialmente a pedra está nessa posição. Aí eu pego e puxo a pedra para a esquerda. E aqui eu solto essa pedra. Uma oscilação completa vai ser o tempo que a pedra demora para estar saindo dessa posição e indo até essa posição e retornando de volta. Isso é uma oscilação completa. É um vai e volta. É um vai e volta. Tá? O tempo que ela leva para sair daqui até aqui, a gente não considera. N representa o número de oscilações realizadas. Então, se eu dividir o tempo que demora nesse vai e vem dessa pedra pela quantidade de vai e vens de esquerda a direita que essa pedra faz balançando, eu tenho exatamente o período para uma oscilação completa. Essa expressão que a apostila dá é a expressão geral, onde ΔT representa um tempo, que, por exemplo, eu faço a medida com o cronômetro do celular ou com o relógio de pulso, e N é o número que eu conto, a quantidade de oscilações que eu conto visualmente. Tá? Isso é período. Unidade de tempo, unidade de período. Como ele é tempo, o padrão é segundo. Mas eu posso trabalhar em hora, posso trabalhar em minuto, posso trabalhar em diferentes unidades, desde que seja unidade de tempo. Tá? E frequência? Frequência é o número de vezes que um fenômeno se repete naquele intervalo de tempo. A frequência, ela é calculada como o inverso do tempo, inclusive. Frequência é o número de oscilações por tempo, ou frequência é 1 sobre período. O que a gente mais utilizou no movimento circular foi essa relação aqui, ó. F igual a 1 sobre T. Foi o mais comum que a gente utilizou. E além da frequência, a gente viu também a velocidade angular. A velocidade angular ômega, ou frequência angular, né, sinônimo, ela mede a variação do ângulo em relação ao tempo. A variação do ângulo em relação ao tempo. Nesse caso, a frequência ou velocidade angular, ela pode ser calculada através dessas duas expressões. W igual a 2π sobre T, ou W igual a 2πf. Tá? Onde aqui é a frequência, é a variação de uma oscilação completa, 2π, 360 graus, em um intervalo de tempo de uma oscilação. Aqui é 2π, 360 graus, vezes a frequência para uma oscilação apenas. E a unidade de medida dessa velocidade angular é radiano por segundo. Tá? Tudo isso daqui a gente havia visto lá no movimento circular. Tanto na parte de engrenagens e polias, quando tem acoplamento, como também antes disso, quando a gente viu realmente o conceito de movimento circular. Tá?
Todo mundo lembra dessa parte? Frequência, período. Tá lembrado disso? Quem que lembra? Ninguém lembra? Apagou da memória? Alguém? Isa, Iris, Lívia, Bonfins, Jean, Luiz. Lembra desse conceito de frequência, velocidade? Bruninha, período. Estão lembrados disso? Período, definição, como calcula, frequência, ômega. Vamos, gente, sim ou não? Silêncio me mata. Lembram disso? Olha, quem cala consente. Eu vou considerar que lembra. Então tá bom. O que é novo então nessa aula? Bom, primeira coisa nova: amplitude. O que significa amplitude? Amplitude, ela representa o máximo afastamento que um corpo apresenta, que um corpo possui em relação à sua posição central de equilíbrio. O que seria essa posição central de equilíbrio? Vamos pensar então de novo no balanço. Eu tenho um balanço lá e eu sento nesse balanço. Eu não estou me movendo, eu estou sentado no balanço. O ato de eu sentar no balanço vai movimentar ele? Não vai. Só eu sentar no balanço, por si só, não vai movimentar ele. O que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar uma força com as minhas pernas, dar um impulso para trás, para então ele começar a se movimentar, para o balanço começar a se movimentar. Então, a posição de equilíbrio do balanço é a posição central. É aquela posição que eu estou sentado nele logo no começo, antes de movimentar as minhas pernas. Essa é a posição de equilíbrio. Tanto que, se eu parar de dar impulso com as pernas, o balanço ele vai oscilando da esquerda para a direita, para cima e para baixo, cada vez menos. E depois de um tempo, esse balanço para, o brinquedo acaba, né? Então, e ele para sempre na posição de equilíbrio. Um balanço não vai parar na diagonal, ele vai sempre parar na vertical, em direção ao solo. Essa é a posição central de equilíbrio do balanço. É igual, por exemplo, uma mola. Aqui eu tenho 3 figurinhas. Eu tenho a minha mola aqui, ela está na posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio dela é esse ponto O que eu marquei aqui. Aí, por algum motivo, eu pego essa mola e estico ela até essa nova posição A. Então, eu peguei a mola e estiquei ela aqui. Se eu solto essa mola, qual que é a tendência dela? Se eu estiquei ela, a tendência natural dessa mola é ela se movimentar em direção à esquerda. Então, a mola vai se contrair, vai chegar nesse ponto O e vai ir mais para trás, até esse ponto menos A. Chegou aqui, ela se comprimiu. Então, mola, comprimento inicial, estiquei, está esticada. Soltei, ela volta. Quando ela está em cima dessa posição, ela tem exatamente o mesmo comprimento que tinha inicialmente. Mas ela não para aqui de imediato. Ela continua sua trajetória indo para a esquerda, até atingir uma nova distância, menos A. Aqui ela vai estar comprimida, ela vai parar aqui e vai surgir uma força que empurra ela em direção à direita. E aí ela vai se mover para a direita até a outra ponta. E vai ficar nesse vai e vem, vai e vem,
vai e vem, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, até que com o tempo ela acabe parando novamente na posição inicial, se eu não aplicar nenhuma força a mais durante o processo, tá? Então, se eu puxar uma mola e soltar ela, ela vai ficar indo e voltando ao redor dessa posição inicial, só que cada vez menos, cada vez percorrendo uma distância menor, até que ela volte a parar exatamente aqui nessa região, tá? Nesse sentido, essa região aqui é o ponto de equilíbrio, é o ponto que essa mola está confortável, que ela não vai se mover, a menos que eu aplique uma força, tá? E essas distâncias aqui, essa distância azão e essa distância menos azão, são classificadas como amplitude do meu movimento. Então, quando eu puxo a minha mola, o máximo que eu consigo esticar, a amplitude que eu estico ela, vale azão aqui. E quando a mola se comprime, o máximo que eu consigo apertar essa mola é menos azão. Então, essa distância aqui e essa distância aqui são as amplitudes. É o quanto que eu me afasto dessa posição de equilíbrio, tá? Uma coisa interessante, se eu pegar essa distância de 0 até A e essa distância de 0 até menos A, essas distâncias têm o mesmo valor. Então, se aqui é 10 centímetros, aqui também vai ser 10 centímetros. Mais negativo porque ele está à esquerda. Mas o valor 10 centímetros vai ser o mesmo. 10 na direita, 10 na esquerda. E vice-versa. Tá? Isso é a ideia de amplitude. É o conceito de amplitude. Bom, vamos pensar então que eu tenho uma comparação do MCU com o MHS, do movimento circular e do movimento harmônico. Como eu já mostrei para vocês, eu relembrei com vocês, o movimento harmônico, ele utiliza de coisas, de grandezas que a gente já viu lá no movimento circular, que são período, frequência e velocidade, tá? Se ele utiliza dessas coisas, será que não dá para associar os dois? Será que eu não consigo juntar o circular com o harmônico? Boa pergunta. Bom, vamos pensar então que eu tenho uma circunferência. Essa circunferência que está aqui, ó. Tem a circunferência aqui. E eu marco um ponto P na borda dessa circunferência. Tem esse ponto P na borda da circunferência. Esse ponto P, ele vai estar representado no eixo horizontal nessa posição aqui, ó. Se eu traço uma linha reta do ponto P em direção ao eixo X, ele vai ser marcado exatamente aqui, ó. Então, esse ponto P' corresponde à imagem do ponto P no eixo X. É a imagem dele no eixo X, tá? Se eu pegar esse ponto P e deslocar ele para a esquerda, movimentar ele para a esquerda, esse ponto P', ele vai se mover também junto com P. Então, ele estava aqui, eu desloquei o ponto P até essa posição. O P' que estava aqui, ele saiu dessa região e foi para essa região aqui, passando pelo centro dessa circunferência, tá? Repara, são dois movimentos distintos. Um é na borda e o outro é sobre o eixo X. Mas o movimento de um reflete o movimento do outro. Me movimentar sobre a borda representa me movimentar sobre o eixo X. Se eu andar mais um pouco, movimentar esse ponto P para baixo agora, mais para a esquerda, eu vou ter isso daqui. Ah, Marcelo, mas não saiu da posição, ó. O P está aqui, o P' está aqui. Quando eu pego esse P e corro ele até aqui, esse ponto P' não mudou de posição.
Tá vendo, ó? Tá exatamente na mesma posição. Tá exatamente na mesma posição. Ou seja, essa posição ela é equivalente para P aqui ou para P aqui. E se eu continuar me movimentando? Se eu pegar esse ponto P e continuar me movendo pela borda dessa circunferência. Como é uma circunferência, se eu continuar me movendo sobre a borda, a tendência é eu sair daqui e retornar para a posição inicial. Então eu retorno para a posição inicial. Só que na posição inicial, o meu pelinha que estava aqui vai retornar para cá. Tá vendo, ó? O P se moveu. O P ele deu uma volta completa na circunferência. O que isso significou para a pelinha? Para a pelinha significou ele sair da direita, ir para a esquerda e da esquerda ir para a direita. E por aí vai. Opa. E por aí vai. Vai para cá, vai para cá, vai para cá. Vai para cá, para cá, para cá. Tá aqui, vem aqui, aqui, aqui. Portanto, o que a apostila e a gente quer mostrar para vocês? O movimento harmônico simples, ele pode ser interpretado como sendo um caso particular, um reflexo do movimento circular. Eu posso representar o movimento harmônico simples como uma consequência do movimento circular. Ou, se preferir, eu posso descrever o movimento circular através do movimento harmônico simples, porque eles são dois tipos de movimentos que podem ser associados. Se eu tenho circular, eu tenho um harmônico simples associado a ele, unido a ele, tá? Função horária da elongação. Então, vamos supor aqui, ó, pegando novamente aquela situação inicial. Eu tenho o ponto P aqui e o ponto P' aqui. A distância de P' em relação ao centro da circunferência vai ter uma certa distância x. Então, eu vou chamar de x a distância entre P' e o centro da circunferência. Tá? Esse x representa a elongação, a amplitude desse movimento. Tá? Partindo de P, a amplitude é esse cara aqui, esse valor de x. Tá? Só que repara a seguinte coisa, isso daqui também, a figura geométrica se assemelha muito a um triângulo retângulo. Se eu traçar uma linha reta saindo de O até P, eu fecho um triângulo retângulo. Tá vendo? Ó, triângulo retângulo. Onde a elongação x representa um cateto desse triângulo e essa linha reta que eu tracei, ela está ligando o centro até a borda da circunferência. Então, essa linha diagonal aqui, ela representa o raio dessa circunferência. Então, o raio dessa circunferência. Eu posso escrever cosseno. Cosseno desse ângulo formado é igual a elongação dividido pelo raio da circunferência. Se eu divido a elongação pelo raio, eu tenho o valor desse ângulo cosseno de θ. Esse θ, como ele está variando de acordo com a posição do P, se eu pego esse P e jogo ele mais para a direita, esse ângulo ele vai aumentar. Quanto mais para a esquerda é o movimento, maior é esse ângulo. Quanto mais para a direita eu me movimento, menor é esse ângulo. Esse ângulo, assim como o valor da elongação x, está diretamente associado com esse ponto P na borda da circunferência. Então, se ele vai em sentido horário,
indo para a esquerda, eu vou aumentando o meu ângulo. Se ele vai em sentido anti-horário, indo para direita, eu estou reduzindo o valor desse ângulo. Esse ângulo, então, ele pode ser escrito através dessa representação aqui. Θ igual a θ0 mais ômega vezes t, onde ômega é a velocidade angular desse caso de movimento circular. É a variação do ângulo em relação ao tempo, dado sua velocidade ômega. Tá? E isso daqui eu falei lá em movimento circular também. Tá? Bom, utilizando essas duas expressões, a do cosseno e a função horária, eu consigo fazer uma fusão. Se θ é igual a θ0 mais ômega t, então cosseno de θ0 mais ômega t é igual a x sobre a. Portanto, a elongação vai ser igual a A vezes cosseno de θ0 mais ômega vezes t. Onde esse θ0 é o ângulo inicial desse ponto P. Tá? Essa é a expressão de hoje. Essa é a expressão que a gente vai estar trabalhando nos exercícios de aplicação. Tá? Quem está aí ainda? Quem está aí ainda? Perguntas? Quem conseguir acompanhar a ideia? Hein? Dá um ok no chat, libera o microfone, fala beleza. Tamo junto ou tamo separado? Vamos lá primeiro, fala comigo. Gente, vocês estão aí? Gente, só dá um oi. Mais ou menos. Tá. Vamos ver na prática o que sai. Vamos ver. Então, exercícios de aplicação. Vários. Olha que bagunça. Eu sair daqui e para cá. Exercício de aplicação não é esse. Finjam que vocês não viram aquilo. Pronto. Exercício de aplicação, exercício 1 da ESP-SESC, página não faço ideia. Alguém pode ver a página e falar para mim, fazendo favor? Qual página que é? Acho que era 60 alguma coisa. Enfim. Exercício de aplicação da ESP-SESC. Lembrando, para quem chegou depois, apostila 9, módulo 25, tá? Bem, vamos lá. Exercício 1. Exercício 1 ele é tranquilinho. O problema é o 2. Ele começa da seguinte forma. Peneiras vibratórias. Tá, o que é uma peneira vibratória? Bom, parte do nome. Peneira vibratória. Você sabe o que é peneira? Sabe, né? Peneira. Se não sabe o que é peneira, pergunta lá pra Lívia, nossa pescadora. Ela bate peneira. Já deve ter batido peneira, né? Pra pegar aqueles 500 toneladas que fala. Então, é peneira. Peneira é peneira, tá? Só que é uma peneira ligada a um motor, e o motor funcionando faz ela vibrar, faz ela oscilar, tá? É comum encontrar peneira vibratória, por exemplo, em garimpo, em beira de rio, onde o pessoal pega o cascalho do rio, joga na peneira e através da vibração a peneira ela vai tirando a terra e outros grãos menores e só restando minério em cima dela. Esse é um outro exemplo de utilização de peneira vibratória. Então, peneira vibratória é uma peneira que vibra.
Elas são utilizadas na indústria de construção para classificação e separação de agregados em diferentes tamanhos. O equipamento ele é constituído de um motor que faz vibrar uma peneira disposta no plano horizontal para separação dos grãos. Em certa indústria de mineração, olha só, eu falei mineração, ajusta-se a posição da peneira de modo que ela execute um movimento harmônico simples de função horária. Então tá dando a função horária aqui, né? Já vou anotar. Função horária x igual a 8 vezes cosseno de 8π vezes t. Tá? Gente, a grossura desse pincel tá ruim para enxergar? Ou vocês preferem um pouco mais grosso? Tipo assim. X 8 cosseno de 8π vezes t. Qual que tá melhor? Tanto faz também? Então tá. Então eu tenho essa expressão que ele dá no enunciado para nós. X igual a cosseno de 8π vezes t. Pronto. Em que x é a posição média em centímetros, t é o tempo em segundos. E aí ele quer saber o seguinte: qual o número de oscilações a cada segundo executado por essa peneira? Esse número de oscilações a cada segundo que ele está perguntando é a frequência. O que ele quer saber é justamente a frequência desse movimento. Tá? Como que eu calculo frequência? Eu sei a seguinte coisa: frequência F ela é igual a 1 sobre T ou ômega igual a 2π vezes F, portanto F é igual a ômega sobre 2π. Então, aqui são duas formas de calcular a frequência, ou por aqui ou por aqui, tanto faz. Você escolhe aquela que você achar mais fácil. Eu vou estar escolhendo essa daqui, ó, porque essa daqui é mais fácil de trabalhar. Eu já tenho o valor do ômega. O ômega ele está escondido aqui nessa fórmula, tá? A fórmula que eu falei para vocês foi a seguinte: x é igual a vezes cosseno de θ0 mais ômega vezes t. A fórmula que eu passei para vocês foi essa: x igual a cosseno de θ0 mais ômega vezes t. É o que está aqui. Agora compara essa expressão com essa expressão aqui. Tá vendo que tem coisa diferente? Por exemplo, comparando essas duas expressões, estão fazendo a comparação dessa com essa daqui, eu vejo a seguinte coisa: que o meu A, a minha amplitude é igual a 8. Primeira coisa que eu vejo que a amplitude é igual a 8. Segunda coisa, tem θ0 aqui? Aqui não tem θ0, mas na fórmula tem θ0. Portanto, θ0 ele tem que ser igual a 0. Se não está aparecendo, ele é nulo, ele é 0. Se não aparece, ele é 0. Tá? O que sobrou? Sobrou isso daqui: 8π vezes t, ômega vezes t. Por comparação, o ômega tem que valer
8π. Então, vou escrever aqui, ó. 8 ômega é igual a 8π. Tudo isso eu peguei por comparação. Não fiz conta nenhuma, só comparando as expressões, tá? Agora eu calculo a frequência. F é igual a ômega sobre 2π. Então, F ele é igual a 8π dividido por 2π. Dividindo um pelo outro, isso daqui é igual a 4 Hz. Essa é a frequência alternativa B de é a boa, sei lá, B de Bonfim, ou B de Bruna, sei lá, enfim, B. Só por comparação, então a dificuldade era lembrar dessa expressão aqui, tá? Perguntas, deu para acompanhar? Ficou claro para todo mundo esse primeiro exercício? E aí? Ok? Posso mudar? E aí, gente? Bom, vou mudar. Então, saindo do exercício 1 e indo para o 2. O 2 ele é mais chato. Se o 1 era tranquilo, o 2 já é um pouco mais trabalhoso. Então, vamos ver com calma esse exercício 2. Deixa eu ajeitar ele aqui. Pronto. Exercício 2. Ele diz a seguinte coisa. Um corpo P realiza um movimento circular e uniforme de raio de curvatura 4 metros. Então, ele está realizando esse movimento com um raio de curvatura 4 metros. Realizando 5 revoluções em 20 segundos. Então, a cada 20 segundos, ele já deu 5 voltas. 5 voltas. Vou anotar já essas informações, ó. Já vou anotar as informações. Eu sei que número de voltas, N, é igual a 5 e que o meu tempo, ΔT, é igual a 20 segundos. Tá? No instante t igual a 0, aí o raio de curvatura, R, é igual a 4 metros. No instante t igual a 0, o corpo P encontra-se na posição angular, θ0 igual a π. Então, a posição angular inicial é igual a π rádio. Como indicado na figura a seguir. Aí ele pergunta, determine, item A, o período do movimento, item B, a pulsação do movimento, item C, a equação horária do movimento e não contente ainda, item D, o tipo de movimento realizado e o item E, a equação que descreve a elongação de Pelin. Meu Deus. Gente, eu queria que vocês tentassem fazer esse. Tentassem fazer o item A
B e C. Tenta fazer o item A, B e C. Quem fizer primeiro, eu dispenso a tarefa desse módulo. Essa pulsação que ele está pedindo é o ômega, tá? Aqui é o ômega que ele quer saber. Quem fizer primeiro, item A, B e C, está dispensado da tarefa desse módulo. Vamos lá, vamos lá? 5 minutinhos, 5 minutinhos. Vamos lá? Quanto que é o valor do período, da pulsação e da equação horária angular, né, no ponto P. Se quiser falar no chat ou liberar o microfone é mais fácil, mas tudo bem, pode falar no chat. Quanto que dá o período, a pulsação e a equação horária angular deste movimento? 5 minutinhos, vou ficar caladinho agora. Item A, alguém? Período de movimento, alguém? Item A. Pode falar errado, tá? Não custa nada falar errado. Antes falar errado e acertar do que não falar e não acertar porque não falou, né? É. Então arrisquem. Quanto será o período do movimento? Quanto que deu, Gabi? Item A. E o item B? Chegou a fazer o item B também ou só o item A? Boa. E o item C? Super estranho. Tá, o que você... Mas mesmo assim, você escreveu alguma coisa? O que você escreveu? Quarenta pi rad mais pi. Tá. Tá, vamos ver. Tá, vamos ver. Item A. Vamos verificar as respostas de Gabi. Primeiro, item A, eu quero saber o período. Então, vamos lá. A, quero saber o período.
esse período, ele é definido através daquela expressão que eu falei lá no começo. T, ele é igual a ΔT dividido por N. Ou seja, eu vou estar dividindo 20 por 5. Quando eu divido 20 por 5, isso é igual a 4 segundos. Então, item A, perfeito, Gabi. Item B agora. Item B. A pulsação do movimento. Ômega W. Ele vai ser igual a 2π sobre T. Portanto, isso daqui é igual a π sobre 2 rádios por segundo. Então, item B, boa, Gabi. Uhul! E o item C, que é o estranho, né? O item estranho, ele quer saber a equação horária, mas a equação horária angular. Foco nessa palavra, ó. É angular que ele quer saber. Angular. Então, eu vou ter que escrever aquela relação. Θ igual a θ0 mais ômega vezes T. Tá? Portanto, θ é igual. θ0 vai ser o π mais ômega 4 vezes T. Não, desculpa. Ômega não. É ômega, mas não é 4. É π sobre 2 vezes T. Ó, eu peguei a minha equação angular e substituí as informações que eu já sabia. θ0 é π, ômega é π sobre 2 vezes T. É isso daqui. Essa é a resposta do item C. Tá? Ficou claro para todo mundo? Gabi, como você chegou no 40π? Tô curioso agora. Não sei também. Então, tá. Bom, em todo caso, Gabi, você está dispensada de entregar a tarefa deste módulo, tá? Entregar, você pode fazer, ó, conselho a você fazer a tarefa desse módulo, mas não precisa me enviar, tá? Sério mesmo, tá? Se quiser enviar, tudo bem também. É teu critério. Bom, falta agora itens D e E. D e E. Item D. O tipo de movimento realizado por pelinha. Bom, tá. Vamos pensar o seguinte. Vocês estão vendo uma aula sobre movimento harmônico simples. Eu falei para vocês sobre fórmula do movimento harmônico simples. A gente está fazendo exercício de aplicação do movimento harmônico simples. Então, que tipo de movimento é realizado por pelinha? Qual que é o tipo de movimento realizado por pelinha? Pensando em tudo isso que eu falei. Hein, gente? Se eu estou fazendo a aplicação do movimento harmônico simples, o movimento realizado por pelinha é o movimento harmônico simples, né? Não vai ter lançamento oblíquo no capítulo de movimento harmônico simples. Então, tipo de movimento, MHS. E o item E, a equação que descreve a elongação de pelinha. Então, no item E, agora eu quero aquela outra elongação. X é igual a A vezes cosseno de θ0 mais ômega vezes T. Tá?
eu vou estar escrevendo essa expressão. Quando ele pede para a gente estar escrevendo a equação, significa substituindo valores lá dentro. Então, qual que é a amplitude do meu movimento? A amplitude do movimento é esse raio de 4 metros. Então, isso daqui, o raio da minha circunferência, ele corresponde à amplitude. Tá? Então, vou fazer x igual a 4 vezes cosseno θ zero é π mais, tá vendo que eu tenho π sobre 2? É a mesma coisa que escrever 0,5 π vezes t. Em todos os casos é amplitude? Sim, em todos os casos o raio é amplitude, tá? Raio, ele é a amplitude. Sempre. Bonfim, tá mais claro agora? Tá sim, Marcelo. Posso dar isso aqui na prova? Mais ou menos. Hã? Acho que sim. Acho que sim. Bom, e o último exercício? Um enfeite para berço. Desculpa. Voltando. Cadê? Tá aqui. Pronto. Beleza. E o último exercício do neném. Um enfeite de berço é constituído de um aro metálico com um ursinho pendurado que gira com velocidade angular constante. O aro permanece orientado na horizontal, de forma que o movimento do ursinho seja projetado na parede pela sombra. Tá. Enquanto o ursinho gira, sua sombra descreve um movimento. E aí, gente? Qual das alternativas? Um movimento A, B, C, D ou E? Bruna tá calada hoje. Iris, Lívia. Raíssa tá caladinha hoje também. Caldeira. Caldeira está entre nós ainda. O Lucas. Gente, cadê o Lucas? E o Lucas? Tô bem, então tá bom. Tá bom. E aí, gente? A, B, C, D ou E? Deixa eu ver se o Lucas tá aqui. Olha, o Lucas, safado, ele não tá aqui. Danadinho. Não. Aqui. Gente, capítulo de movimento harmônico, né? Se é movimento harmônico, não vai ser circular, não vai ser retilíneo, não vai ser circular, não vai ser retilíneo, vai ser harmônico. A alternativa correta é a alternativa C. Tá certo, professor.
movimento retilíneo, harmônico e simples. Questão de Enem. É aquela típica questão de Enem, vocês ainda não prestaram Enem, né? Mas que quando cai você ajoelha e fala: obrigada pessoa que colocou esta questão na minha prova. Tá? É para não errar mesmo. Só por curiosidade, alguém esse ano vai prestar vestibular? Ou Enem? Esse ano não, né? No caso, ano que vem, né? Alguém vai prestar vestibular?